Hoje eu vou te chamar para uma conversa bem particular. É sobre a importância de comer vegetais pelo menos uma vez ao dia. Como que tá aí na sua rotina a ingestão desses alimentos? Você come todo dia? Quantas vezes você consome? Tem alguma crença em volta deles que você acredita que venha daí uma dificuldade em ingeri-los aí no seu dia a dia? O objetivo desse vídeo é justamente te ajudar a consumir mais vegetais, a te dar estratégias de incluí-los no seu dia a dia, para que eles comecem a te trazer mais saúde, a ter mais ali disposição para o seu dia a dia e, é claro, né, te ajudar a emagrecer. Eu sou a Carol, a sua Nutri. Os vegetais, então, eles são compostos por folhas, frutos, tubérculos, caules dos alimentos. Então a gente tem as folhas, os folhosos, que é alface, rúcula, agrião, espinafre, repolho, acelga, tudo que é folha, tá? Temos os legumes, que são o brócolis, tomate, pepino, cenoura, vagem, couve-flor e tudo mais. Importante que dentro dessa classificação de legumes, existem os que têm mais carboidrato, como é o caso dos tubérculos, e os que têm menos carboidrato, que é o caso do brócolis, o chuchu, por exemplo. E aí, incluí-los ou não na estratégia alimentar de emagrecimento vai depender de todo o contexto do seu dia, tá? Mas os tubérculos é um tipo de legume, mas eles são mais ricos em carboidrato. Então é importante distinguir os que têm mais e os que têm menos para você incluir no seu dia a dia de forma estratégica. Em outro vídeo eu posso até falar sobre essas questões de alimentos mais ricos e mais baixos em carboidrato, mas o objetivo desse vídeo, na verdade, é outro, é te trazer todos os benefícios dos vegetais para a sua saúde e para o seu processo de emagrecimento. Uma alimentação saudável tem que ter como base o consumo de folhas e de legumes. Eles não podem ser coadjuvantes no seu prato, nas suas refeições do dia a dia. A quantidade de quanto comer desses alimentos é muito individual e depende mais ainda do seu objetivo. Sabe por quê? Vou dar exemplo. Se você olhar para mim e falar assim, Carol, quero ganhar massa muscular, quero fazer um protocolo de hipertrofia, tá bom? Os vegetais, eles não podem ser prioridade para você, porque eles podem comprometer a ingestão de carboidrato, que é o nutriente mais importante para esse processo. E aí, se você come muita alface antes do almoço ou durante a refeição ali, pode ser que a quantidade de carboidrato fique baixo. E aí você não atinge o teu objetivo, entende? Então ele pode fazer parte sim de um processo de hipertrofia, mas a quantidade não é superior ao do carboidrato, por exemplo. Agora, se a ideia é emagrecimento, se é perda de gordura, se é definição muscular, aí, meu caro, se prepara, tá? Porque o consumo de folha e de legumes vai ser absurdo. Tô brincando. Mas realmente, para uma estratégia de emagrecimento, ele é protagonista. Uhum. Então você tem que consumir almoço e jantar, pelo menos, a porção aí estipulada para você de vegetais entre folhas e legumes. E por que eles são tão importantes assim, né? É só porque neles é que a gente encontra tudo que o nosso corpo precisa. Bem básico, né? Então é neles que a gente tem todas as vitaminas e minerais que vão exercer ação antioxidante, que vão nos dar aí proteção e prevenção de doenças, que vão deixar o nosso corpo mais saudável, que vai deixar o nosso corpo mais magro, com mais massa muscular quando for esse objetivo. Então, é só pensar que eles não são coloridos à toa. Veja, cada legume, cada folha vai ter sua cor. Se cada alimento tem a sua cor, é entender que ali vai ter nutrientes específicos para o nosso organismo. Claro, no vídeo que eu falo sobre proteína, eu cito isso, que todos os alimentos, ali no caso do vídeo de proteína, eu falo que todos têm proteína, só que cada um vai ter mais ou menos.
Aqui, dos vegetais, é a mesma coisa, no quesito micronutrientes. Todos acabam tendo todos. Cálcio, magnésio, zinco, vitamina C. Só que pela cor, vai ter mais daquele princípio ativo, daquele antioxidante. Então, os amarelados, avermelhados, alaranjados, a gente tem que olhar e pensar em vitamina A, beta-caroteno, carotenoides. Então, essa cor e no alimento são essas vitaminas e antioxidantes que predominam ali. Vai ter ferro, vai ter magnésio, sim, mas muito mais vitamina A e seus precursores. Os arroxeados, berinjela, repolho roxo, cebola roxa, as berries, elas já são mais predominantemente antocianinas, que é esse pigmento arroxeado que tem uma ação anti-inflamatória maravilhosa. Os verdes escuros, por exemplo, vão ser ricos em cálcio, em ferro, magnésio. Então, montar um prato colorido, além de ser bonito aos nossos olhos, lembra também em outro vídeo que eu falei sobre dieta é ruim, e eu falo da técnica dietética, falo dos sentidos. Quem não viu esse vídeo, vai lá e vê, porque é super importante. Então, o visual pra gente também é legal, a gente tem que olhar o nosso prato e gostar, achar bonito, pra gente ter prazer e querer comer. Então, deixar o prato colorido também vai ser importante para o visual e para a nossa nutrição, para o nosso corpo e para o nosso processo de emagrecimento. Então, todos os compostos presentes nesses alimentos da classe dos vegetais, eles têm uma relação direta no tratamento, na prevenção de doenças, ajuda no seu processo de emagrecimento, na sua perda de gordura, na sua definição muscular, ajuda também na sua massa óssea, atuam na recuperação muscular, na recuperação do seu músculo, na força e na potência dele. Também vão ter ação direta com o seu sistema imunológico, na sua produção de energia. Então, eles têm funções inúmeras para o nosso organismo. Eles participam de praticamente todas as reações bioquímicas, de toda a parte de fisiologia do nosso corpo. As vitaminas e minerais, elas têm ação, eu brinco que é de cutucar, sabe? Elas aceleram alguns processos enzimáticos, por exemplo, tem essa ação antioxidante que vai prevenir bastante o envelhecimento das nossas células, levando a maior longevidade. Fala-se muito hoje em dia de biogênese mitocondrial, que é a produção de novas mitocôndrias, e mitocôndria é a nossa usina energética celular. Então, quanto mais nutriente você tem, mais mitocôndria, mais energia você produz, ou seja, você tem um corpo mais vivo e muito mais saudável. E quando a gente pensa em emagrecimento, isso é prioridade, né? Porque, né, perder gordura não é muito prazeroso para o nosso corpo. Então, ele vai tentar criar vários mecanismos para fazer você não perder peso. E quanto mais energia, mais disposição você tiver para esse processo, é muito melhor para o teu resultado. Vale muito ressaltar as doenças que a gente tem maior evidência no tratamento com o maior consumo de vegetais. Então, obesidade, obviamente, problemas cardiovasculares, hipertensão arterial, gordura no fígado, até alguns cânceres a gente já consegue retardar e tratar com esses alimentos da classe dos vegetais. E eu repito, quando a gente pensa em massa óssea e massa muscular, eles também são prioridade. Eu vejo muito no consultório pacientes idosos que pela idade mesmo acabam comendo menos comida de maneira geral. E os vegetais, eles acabam comendo mais, porque são fáceis de deglutir, são fáceis de digestão. E aí eu percebo claramente um idoso que come mais vegetais para um idoso que não come tanto, a diferença de quadro de saúde. Isso eu tô falando de um idoso porque eu quero falar de longevidade. Então, esse paciente que, idoso, mas ainda mantém um bom consumo de vegetais, ele tem mais longevidade do que um outro que não come. Então, você jovem, que acha que agora você não tem que se preocupar com nada, que agora é só cachaça e vamos lá que a vida é curta, a gente tem que aproveitar, tem que parar e repensar sobre os seus hábitos e principalmente sobre o seu consumo desses alimentos no seu dia a dia. E é óbvio, se você ainda está acima do peso,
aí que você precisa repensar mais ainda o que você está fazendo com relação à sua alimentação, tá? Então, coloca uma atenção aí sobre esses alimentos e muito mais para sua saúde, para sua questão estética. E claro, além das vitaminas e minerais, eles também fornecem ótima quantidade de fibra e de água. Então, as fibras, elas vão atuar na sua saciedade, elas atuam na sua controle glicêmico, né? Então, se você tem pré-diabetes ou se você tem genética na família para diabetes, consumir esses alimentos para agregar fibra já é uma prevenção. Além de tudo, que fibra e água, tem alimentos, por exemplo, chuchu, ele tem bastante fibra e bastante água. E isso é prato cheio para o seu intestino funcionar todos os dias. Então, esses alimentos também vão gerar bastante benefício nessa parte intestinal, que eu já vou falar um pouco mais sobre. Controle de glicemia, também controle de colesterol. Então, para quem tem colesterol alto, é importante incluir, porque as fibras ajudam a absorver menos essa gordura e não aumentar tanto o teu colesterol. E claro, quando a gente fala de emagrecimento, perda de peso, a primeira coisa que vem é fome, medo dela, né? E aí as fibras vão me ajudar a ter saciedade e controlar esse sintoma. Para uma pele saudável, para um sistema imunológico mais forte, o consumo de vegetais variados é extremamente importante, porque eles também agem em sinergismo. Então, se eu tenho um alimento rico em ferro, junto com o alimento rico em vitamina C, eu tenho maior absorção do ferro. Isso vai atuar diretamente no meu cabelo, na melhora do meu cabelo, da qualidade da minha unha, qualidade da minha pele. Zinco, combinado também com vitamina A, tem um aporte maravilhoso para nossa célula do sistema imunológico, os nossos anticorpos. O cálcio também ele vai ser extremamente benéfico para a nossa massa óssea, para a nossa massa muscular. A vitamina D, que também ela é extremamente importante para o nosso sistema imunológico, para o nosso metabolismo, para a nossa parte do sistema nervoso central. Então, as vitaminas e minerais, eles são uma orquestra no nosso corpo. E que em combinação, né, todos trabalhando ao mesmo tempo, eles vão fortalecer o nosso organismo contra as defesas, contra os agentes estranhos que aparecerem. Eles vão manter a nossa usina de energia produzindo nossas mitocôndrias, vai deixar o nosso músculo e nossa massa óssea mais forte para aguentar as forças do dia a dia necessárias. Eu digo até para levantar e sentar no vaso sanitário, por exemplo. Não estou só falando de exercício, sabe? Mas as nossas funções do dia a dia mesmo, de locomoção, de subir uma escada. Então, é entender de que o seu prato, ele precisa realmente ser composto desses alimentos, porque eles vão gerar em você mais vida. E é literalmente essa palavra. Consumir legumes e folhas no seu dia a dia te dá mais vida. Quero trazer mais uma questão sobre as fibras, porque eu já falei com relação à saciedade, de controle de glicemia, de colesterol, então como ela previne e trata algumas doenças. Mas elas também modulam o seu sistema imunológico através do intestino. Você sabia disso? Então você consegue ter um sistema imunológico mais forte quando no seu intestino existem boas bactérias ali dentro. E essas boas bactérias, elas se proliferam, elas crescem a partir de um bom consumo de fibra, principalmente de vegetais. Então, se eu como mais vegetais, no meu intestino eu vou ter maior produção de bactérias boas e a partir delas eu tenho maior produção de anticorpos. Então, tem uma sinalização direta de intestino e sistema de defesa. Além do mais que quanto mais bactérias boas eu tenho, menos eu tenho das más. E isso eu vou prevenindo o que a gente chama de desbiose, que é um desequilíbrio no nosso intestino de más e boas bactérias. Então, reforçando, as fibras melhoram as bactérias boas do intestino, fazendo com que as más ficam em menor proporção. Essas más, elas também são importantes, tá? Não é que a gente tem que exterminar as ruins, não. Mas o balanço tem que ser positivo das boas com relação às ruins. Em uma dieta de emagrecimento, os vegetais vão exercer 5 funções. Você imagina quais seriam essas 5 funções? Então, a primeira função, que é a minha preferida, é gerar volume no seu prato. Você vai comer mais com menos caloria.
E isso é extremamente importante para o nosso visual. Na hora que você vê o seu prato cheio, mesmo que seja de mato, mas você vê ele cheio, te dá a impressão de que, caramba, vou comer, ó, vou comer bem. E isso já te dá até ânimo para seguir ali com a refeição. Então, os vegetais, as folhas, os legumes nos dão volume e não acrescentam muitas calorias. E é o que a gente mais quer no processo de emagrecimento, comer mais sem vir caloria junto. E aí, nossa segunda função seria as fibras, que eu já falei o quanto elas geram saciedade. Então, além de gerar volume no prato, os vegetais vão agregar fibra, que vão gerar mais saciedade. Eu tenho a tendência de comer menos, não beliscar ao longo do dia e conseguir distinguir a minha fome física da minha fome emocional. Não tem uma pessoa na vida que fala que adora quando o intestino trava. Então, a terceira função ali dos vegetais é manter o seu intestino funcionando diariamente. Não só pelo teor de fibra, mas os próprios micronutrientes dos vegetais, das folhas e dos legumes melhoram o que a gente chama de motilidade intestinal, ou seja, a movimentação. Então, as vitaminas e minerais também conseguem exercer uma ação de fazer seu intestino funcionar. A fibra, ela é dependente de água. Então, às vezes, você não bebe a água que deveria, então essa fibra vai ter um efeito um pouco contrário, de constipar. Mas se você tem uma boa ingestão hídrica e um bom consumo de vegetais, esse intestino vai trabalhar que é uma beleza. E aí isso é mais para mulherada, porque todas as mulheres têm uma tendência a ter mais problemas de constipação. E aí o abdômen fica mais estendido, a região fica mais inchada. Então, para a mulher, esse aspecto dos vegetais e água é, assim, extremamente importante para ela ver a região mais sequinha, tá? A quarta função seria, por simplesmente esses vitaminas e minerais, fornecer para o nosso organismo todos os micronutrientes necessários para o bom funcionamento dele. E também precisa ser para o emagrecimento. Falei já também o quanto as vitaminas e minerais, eles são cofatores, eles aceleram os processos bioquímicos dentro do nosso organismo. E quando a gente pensa em emagrecimento, metabolismo, eles são prioridade, eles são, assim, importantíssimos para fazer nosso metabolismo acelerar e correr atrás do prejuízo. E a quinta função, seria a modulação da ansiedade e estresse. Você fazia ideia de que comer alface, rúcula, tomate, cenoura ia me deixar mais calminho, menos estressado? Pois eles deixam sim, porque existem ali dentro vitaminas e minerais que vão modular demais o nosso estresse, modular demais a nossa ansiedade. Então, pessoas mais estressadas e pessoas com maior nível de ansiedade, quando a gente vai relacionar a alimentação, é uma alimentação rica em ultraprocessados, em farinha e açúcar, que tudo isso o quê? Excita, aumenta a excitação. E os vegetais diminuem a excitação cerebral, então você fica com menos estresse e com menos perfil de ansiedade. E para quem precisa emagrecer, são os dois pontos que pegam, né? Porque uma pessoa ansiosa desconta isso na alimentação e na comida. Um paciente estressado também. Então, essa parte emocional, ela é muito maravilhosa e o quanto a gente vê benefício quando insere esses alimentos mais naturais, né? Essas folhas, esses legumes, o quanto o paciente melhora emocionalmente. Tá, você já entendeu da importância, já te convenci a comer, mas você não faz nem ideia de como colocá-los no dia a dia. Então, calma, que agora essa parte eu vou te explicar exatamente isso. Eu tenho um vídeo que chama Dieta é Ruim, que eu explico as técnicas dietéticas e elas que você precisa aplicar aí para consumir os vegetais. Então, mude a forma de preparo, utilize temperos, especiarias. Você pode fazer as suas próprias misturas, porque você vai aprendendo, você vai sentindo, o paladar fica mais agradável para você. Você pode mexer com textura, você pode mexer com cortes, você pode mexer com o visual, com a apresentação. Não faça de qualquer jeito uma saladinha de alface, tomate e cebola. Não, coloca um capricho, coloca um carinho. Ai, Nutri, mas eu não tenho tempo. Vai arranjar. Sabe por quê? Porque na hora que aparecer alguma doença, você vai dar conta de tratar. Ah, mas para prevenir não tem tempo. Vai arranjar tempo sim.
5 minutinhos, sabe? Mas vale a pena se dedicar para montar um prato bonito, para montar um prato colorido. Também ver o vídeo dos 5 sentidos, eu vou falar dele aqui de novo, porque ele é muito importante para você ter prazer na sua dieta. Então, se você não tem prazer na sua dieta, você vai comer como? E às vezes você não tem prazer por culpa sua, porque você faz sempre de qualquer jeito. Então, começa a colocar energia, coloca um amor ali no preparo, porque a comida é sua. O autocuidado começa na hora que você prepara a tua refeição e coloca e deixa ela prazerosa para você, tá? Então, eu acho que é muito legal também você pegar os alimentos que você gosta muito do teu plano alimentar, da sua dieta, e misturar os vegetais nele. Então, assim, eu amo frango. Legal, então faz preparações e envolve o frango. Ou eu gosto de peixe, então faz um peixe assado e coloca vegetais. Porque isso faz com que você otimize seu tempo na cozinha quando você mistura os vegetais com alguma outra proteína. Um agrega sabor ao outro, então deixa a preparação muito mais prazerosa. Eu acho que fica uma apresentação mais bonita também aos nossos olhos. Então veja que não precisa de muito, não. Só precisa ter um carinho e um olhar, um cuidado para que você coloque ele de forma mais prática no seu dia a dia. E eu repito, né? O quanto isso para você emagrecer é importante a longo prazo. Ter esse cuidado vai fazer você ficar magro por mais tempo. Se você ficar pontualmente com essas atitudes, não ter realmente uma mudança de estilo de vida, de padrão alimentar, de comportamento, esse emagrecimento tem data para acabar. E aí não é legal, aí não é vantajoso, o seu metabolismo ele sofre muito com isso. Então, tudo que eu disse até aqui é para te levar para o emagrecimento definitivo, sabe? Aquele emagrecimento que você vai conquistando dia a dia e quando você está magro. Você não fica, você sabe? Você internaliza, fica de forma orgânica. É esse o objetivo de trazer essas informações sobre os vegetais, é fazer a importância deles, é trazer como incluir, o quanto eles são importantes para o nosso corpo, para a sua estética, mas e também desmistificar, tirar um pouco as crenças em volta do sabor. Isso tudo tem que ficar lá atrás. E a partir de agora ter um novo comportamento com relação a esses alimentos. Tá, eu sei que eles já não estão tão baratos como antigamente. Tudo bem, mas ainda assim são baratos em comparação aos alimentos ultraprocessados, se a gente for pensar custo-benefício. E também é olhar os que estão mais baratos na semana. Faça compras semanais e opte pelos legumes, pelas folhas que estão mais em conta. Opte também pelas que estão no período de safra, que além de serem mais nutritivos, eles tendem a estar mais baratos. Se não é época de chuchu, para que você vai querer pagar no chuchu mais caro? Se é época do quiabo, investe no quiabo. Se é época do tomate, investe no tomate. Essas condutas, né, vão te levar a economizar também no fim das contas. E não, e assim, no fundo, acaba sendo um pouco de desculpa em falar, esses alimentos são mais caros. Se você comparar com uma bolacha recheada, vai ser mesmo, né? Mas o que uma bolacha recheada agrega? E o quanto uma cenoura vai agregar? É sempre pensar no custo-benefício, tá? Na hora de fazer as compras. Mas eu acho que a dica maior com relação a isso é fazer uma listinha para a semana e chega lá no mercado, no hortifruti, na feira é sempre mais barato, e olha lá e fala assim, bom, o que está mais barato é o que vai ser durante essa semana e diversifique o máximo que der. O importante é consumir. Ficou claro nesse vídeo quantos legumes, né, e as folhas precisam ser protagonistas da sua alimentação. Se o seu objetivo for perda de peso, emagrecimento, definição muscular e melhorar seu quadro de saúde, ou até mesmo prevenir futuras doenças, prevenir futuras desordens metabólicas. Entenda, esses alimentos são extremamente importantes para a sua vida. Eles realmente é a vida que você precisa para viver mais, viver com qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, comenta aqui no vídeo. Compartilha também para que as pessoas tenham acesso a essa informação, porque quanto mais as pessoas saberem da importância dos vegetais, teremos a população muito mais sadia,
com menos, que a gente diminui esse índice de obesidade, que só cresce, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Nutri.